É isso, Carol. Normalmente a gente não vê muita coesão no governo, mas dessa vez teve uma coesão geral, porque o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também apoiando esse boicote, e o Itamaraty também. Agora, qual que é a visão do Itamaraty? Segundo diplomatas com quem eu conversei, a avaliação é que a reação dos nossos produtores, na verdade, ela freia a possibilidade de que outros países venham a questionar a qualidade da carne brasileira. Então, porque quando a gente simplifica e fala, mas para o Mercosul o Brasil vende muito pouco, porque de fato a produção, Pedro estava falando isso, a produção do Brasil para o Mercosul, por exemplo, que é o Mercosul, que a gente está fazendo aquele esforço imenso para conseguir fechar um acordo de venda de carne Mercosul para a União Europeia, quando a gente fala dessa produção, o Brasil vende para a União Europeia, via Mercosul, só 4% da produção. Se a gente for pensar no que a gente vende só para a França, é 0,5%. Então, não é nada perto do que a gente vende, por exemplo, para a China. A China consome metade da carne que é produzida aqui no Brasil. Então, quando a gente faz essa análise, na verdade, o que o Itamaraty está dizendo foi ótima essa reação, não por conta da França, que está lá esperneando e a gente só vende 0,5%, mas por conta de reação de outros países. Vamos dizer que com essa declaração da França, outros países comecem a colocar em xeque, por exemplo, a qualidade da carne brasileira, que é inquestionável. Então, na avaliação do Itamaraty, isso freia esse tipo de questionamento. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que agora Xi Jinping, o presidente chinês, esteve aqui no Brasil, semana passada, a gente falou muito disso, e, no entanto, o ministro Carlos Fávaro tentou assinar um acordo de mais 10 novas plantas para serem aprovadas na China e não foram aprovadas. Ou seja, na verdade, o que o Brasil quer é o tempo todo aumentar, claro, a sua venda de produção e aumentar, por exemplo, a sua venda de produção para a China. Agora, você imagina, se a França faz um questionamento desse e a China, de repente, fica com o pé atrás em relação ao Brasil e fala, mas será que as condições sanitárias do Brasil são boas mesmo? Se a gente perde um mercado com a China, por exemplo, aí a gente tem um grande problema. Se a gente não fecha um mercado com a União Europeia, a gente não tem um grande problema. A gente deixa de exportar 4% da nossa produção. Agora, se a gente deixa de exportar para a China, por exemplo, a gente deixa de exportar 50%, não tem condição. Então, é nesse sentido que o Itamaraty aprovou essa reação dos produtores, justamente porque não se pode questionar a qualidade da carne brasileira. Uma coisa é o CEO do Carrefour Global dizer que, olha, não, a gente não quer comprar do Brasil porque a gente tem medidas protecionistas e a gente quer privilegiar o produtor francês. Ok, não tem problema nenhum. Isso é do jogo, isso é do comércio, não tem problema. Agora, o que ele não pode dizer é, não, a gente não quer comprar porque a gente tem dúvidas em relação à procedência da carne, à qualidade sanitária. O Brasil, hoje, de acordo com o Ministério da Agricultura, é um dos principais países com qualidade sanitária da carne. Então, a gente tem um nível muito alto a gente é muito rigoroso com essa qualidade, tanto é rigoroso que a gente exporta 50% para a China, se não fosse, mas o que não pode acontecer é esse tipo de questionamento em relação à qualidade da nossa carne, o que pode acabar atrapalhando futuros acordos ou futuras exportações para outros países do mundo. Agora, o CEO do Carrefour falar que não quer comprar carne brasileira para poder beneficiar o produtor francês é legítimo, é do jogo. O que não pode é você questionar algo que não é verdade. Por quê? Porque você pode complicar os próximos acordos que o Brasil tende a fazer em relação à exportação de carne, Carol.
outro ponto, Renata, você conversou com integrantes do Itamaraty, até para aproveitar um pouco da avaliação deles com relação a essa crise, em que medida ela expõe a dificuldade de avanço do acordo Mercosul-União Europeia? Porque o que está por trás de tudo isso que você coloca para a gente é justamente esse protecionismo do agronegócio francês. É exatamente, Carol, porque quando você pensa, a gente vai ter uma nova cúpula agora no dia 5 e 6 no Uruguai. Existe uma tensão em relação ao que vai sair dessa cúpula. O presidente Lula tinha dito, inclusive, que queria tentar assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia justamente nessa cúpula. Vai acontecer? Muito provavelmente não vai. A França bate o pé, há outros países, por exemplo, a Alemanha é a favor, mas a França bate o pé e não aceita que esse acordo seja assinado. Então, muito provavelmente não vai sair. Mas quando você tem outros países importantes dizendo que são a favor dessa assinatura de acordo, que sim, que o Mercosul poderia exportar carne para a União Europeia, a França simplesmente dobrou a aposta. Quando o CEO do Carrefour diz que não vai comprar por questões sanitárias, ele está dobrando essa aposta. Por quê? Porque a discussão deixa de ser de mercado. Né? A discussão ela fica muito mais séria se você fala em qualidade sanitária da carne. Então, quando ele faz isso, está muito próximo. A gente tem essa cúpula daqui 10 dias. É justamente também uma forma de mandar um recado para que o acordo não seja assinado. Mas o que o Itamaraty diz é que não tem problema você não assinar acordos. É da diplomacia. Não assinatura de acordos ou celebração de acordos também. Tudo isso é da diplomacia. O que você não pode fazer é pegar uma informação falsa, falando em bom português, uma informação mentirosa e colocar isso como forma de impedir que um acordo, por exemplo, seja assinado. Ia ser assinado? Muito provavelmente não. A gente sabia disso. Estava mais ou menos precificado. Tanto é que a gente até comentou aqui na CNN que havia um afã do governo brasileiro de fechar vários acordos com a China e principalmente também, por exemplo, o que eu falei agora dessas 10 plantas que foram apresentadas para o governo chinês para tentar uma autorização, não conseguiram, mas existia essa ânsia do governo brasileiro de fechar mais acordos com a China em relação à exportação da carne brasileira, justamente porque já está precificado de que a gente não vai conseguir assinar esse acordo União Europeia-Mercosul. Ok, não tem problema. O problema foi a forma com que o CEO do Carrefour fez a declaração colocando informações falsas para que um acordo, por exemplo, não seja fechado daqui a 10 dias.